O Rio de Janeiro foi pioneiro nessa iniciativa, o que nos dá, inclusive, segurança de saber que essa é uma medida que nossos professores, secretários, que todo o corpo docente poderão implementar. O Estado de São Paulo também avançou nos últimos dias com uma proposta semelhante, e eu sempre acho que a gente que tem esse compromisso com a educação brasileira, com a qualidade da educação pública, a gente precisa olhar para as evidências, a gente precisa aprender com o mundo e com o resto do Brasil. Foi feito um estudo que mostrou que o uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação, ele prejudicou o desempenho dos alunos no PISA. Esse foi um estudo internacional, um relatório que foi apresentado pela Unesco. E uma outra análise que foi feita em 14 países, o que mostra que esse é um desafio global, mostrou que a mera proximidade, ter o celular próximo do estudante durante a aula, faz com que haja uma distração e haja um impacto negativo na aprendizagem. E, de fato, diante desses números e evidências, desses 14 países, a cada 4, um já proibiu a utilização de smartphones nas escolas. Eu sei que esse é um debate complexo, esse é um debate que vai precisar de muita conversa com as famílias brasileiras, com as escolas, com as secretarias de educação, mas eu tenho certeza que a gente está aqui também com a missão de, com coragem, olhando para as evidências, se posicionar por aquilo que, de fato, vai favorecer nossos estudantes, que são o foco e objeto da nossa atuação. Entendo que há necessidade de debatermos mais o tema. Como falado pelo deputado que me antecedeu, que cada estado e cada município já se debruçou sobre o tema e está decidindo. Meu estado de Santa Catarina, por exemplo, já existe uma lei proibitiva que proíbe o celular em sala de aula. Então, como eu sou a favor de dar mais autonomia para os estados e para os municípios, não vejo necessidade, primeiramente, não vejo necessidade de estarmos aqui em Brasília debatendo esse tema. Até porque cada estado tem uma realidade. Cada estado tem uma necessidade. Essa lei, ela adentra no ensino público e no ensino privado. Por que não deixar para que as escolas possam decidir e definir essas regras? Eu vejo aqui, eu entendo a problemática do celular versus aprendizagem, eu entendo também que isso teria que ser um regramento das famílias brasileiras, porque a minha filha, independente se tiver uma lei aqui ou uma lei estadual, ela vai seguir a minha lei, ela vai seguir a minha regra. Não, você não vai levar celular para a sala de aula. Ah, mas o fulano leva. Não, mas você não vai levar celular. Então, é um fortalecimento, aquilo que a gente sempre fala, um fortalecimento também das famílias, para que tenham o comando dos seus filhos. Nós temos casos, por exemplo, que chegam para a gente direto, de alunos que gravaram em sala de aula, professor fazendo proselitismo político. Sala de aula não é lugar de falar de A, de B, de C, de Lula, de Bolsonaro, que seja. É lugar de dar aula de matemática, dar aula de português, de geografia, de história. Então, como que esses casos vão chegar até nós, sendo que os equipamentos eletrônicos vão ser proibidos e podem ser considerados até um meio de prova ilegal, porque vai existir uma lei que proíbe, uma lei aqui do Poder Central de Brasília, que, como muitas coisas, acreditam que vão mudar a realidade do povo brasileiro ou da educação brasileira, que tem índices muito ruins, coisas que precisam ser melhoradas e problemas que foram citados aqui, que vão muito além da escola, a vulnerabilidade social dessas famílias que muitas vezes não têm nem um celular. Eu acredito que nós fizemos aqui um excelente trabalho. Esqueci de mencionar, o deputado Nicolas também é de esquerda agora. Tá? Vai ter que pedir autorização também para entrar no clubinho. O deputado Nicolas... Que é de esquerda, não é o deputado. Não, mas ele pautou o projeto na Comissão de Educação. Então, você, Nicolas, também é de esquerda. E você vai ter que dizer aqui o porquê que você teve a coragem de pautar o projeto na Comissão de Educação. A gente não pode ignorar fatos.
É porque o deputado Nicolas estuda, lê, está ao lado de especialistas que estão o tempo todo falando sobre isso. Ontem, inclusive, recebeu aqui o doutor Carlos Nadalim. Vão dizer que o doutor Carlos Nadalim é de esquerda? E outros especialistas? Como ele é contra o projeto? Eu tenho aqui o relato dele aqui no meu celular, falando que ele é favorável ao projeto de lei. E outros especialistas aqui vão dizer que a doutora Ana Beatriz é de esquerda agora, a doutora Ana Beatriz Barbosa, doutora Lucy Pfeiffer. Ficaria aqui tendo que desenhar para alguns parlamentares que, na minha opinião, são ignorantes ao atacar e personalizar o debate aqui com parlamentares que há muito tempo estão aqui na linha de frente, quando não existia. Então eu deixo aqui o meu registro, com relação a isso. A discussão ela vai muito além disso, mas eu tenho que destacar, sim, a coragem dos parlamentares que tiveram a ousadia de pautar os projetos. O deputado Nicolas está aqui, a deputada Carolina Detoni está aqui, e os deputados que tiveram a coragem de relatar esse projeto, mesmo com todo esse movimento contrário. Quando eu pautei isso na Comissão de Educação, nós fizemos um trabalho, sim, de bastidor, para que a gente conseguisse resolver, ou ao menos reduzir os danos de 2 pontos, de 2 realidades que existem. A primeira, que eu vou falar como talvez aqui o mais recente que saiu da faculdade e da escola, de que sim, eu fui uma das vítimas durante muito tempo de doutrinação dentro de sala de aula. Não quero aqui entrar no mérito sobre isso, mas há claramente, pelo menos comigo, não falo pelos outros, de uma diferença de tratamento sobre quem pensa diferente, principalmente com um pensamento conservador dentro de sala de aula, seja na escola, seja na faculdade. Então, eu jamais, sendo uma pessoa conservadora, uma pessoa que sofreu isso, a minha irmã também sofreu isso da mesma forma, eu iria fazer algo que prejudicasse os alunos, principalmente na defesa de que, de fato, todos os vídeos que nós temos hoje sobre relatos, tanto que seja algo extremamente ideológico ou de conteúdo sexual, como nós vimos recentemente do Ministérios Humanos apresentando para crianças um filme pornográfico, tudo isso foi através, de fato, do aparelho celular. E essa foi a minha preocupação primordial, tanto nesse projeto, e quanto uma outra realidade também, que a gente não pode fechar os olhos, que é o quanto que o celular dentro da sala de aula, de fato, retira o foco, atrapalha na cognição da criança, e isso é algo, não é meu ou de outro lado, é um dado científico. Não sou também inocente de acreditar que, e falo aqui agora sim de forma ideológica, uma posição minha, de que a esquerda não se utilizaria isso para simplesmente proibir todos os celulares dentro de sala de aula e impossibilitar com que o celular fosse um instrumento de defesa contra a doutrinação. O artigo 4º da subemenda do relator garante os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, leia-se, a todos os direitos fundamentais do aluno receber uma educação que seja isenta, seja imparcial, uma educação de qualidade, sem tipo nenhum doutrinário e garantindo, inclusive, o que está no Pacto de São José, que garante ali a livre educação para as crianças e adolescentes. Segundo ponto, na subemenda do relator, no artigo 2º, vai dar as exceções. Quero deixar mais claro aqui a segunda verdade sobre esse projeto. Não é proibido levar o celular para a escola. Pelo contrário, muitos, inclusive deputados, inclusive de esquerda, nos relataram a importância, por exemplo, no Rio de Janeiro, que viu uma realidade extremamente difícil com relação à violência, de que o celular, onde se tem um GPS e o pai deixa isso com ele, ele tem a condição de saber se esse filho ou não está na escola. Ele também vai ter a condição, por exemplo, de ter contato ali com o pai em casos excepcionais. E é isso que nós deixamos bem claro aqui, como, por exemplo, excepciona-se a proibição nas situações do estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. Ou seja, nós temos diversos casos dentro de sala de aula, nós sabemos que isso acontece mais em âmbito familiar, mas nos casos de escola, há sim diversos casos de abuso sexual, de abuso psicológico, no abuso no sentido também doutrinário, e isso daqui elenca exatamente na condição do aluno utilizar o celular para isso. Ou seja, em nenhum momento eu ou Carolina Detoni ou até mesmo o relator
se escusou de ver 2 reais problemas. Tem que ser muito desonesto intelectual para poder achar de que não há doutrinação dentro das escolas. Isso acontece. Tem tantos vídeos mostrando, por exemplo, que professores, e eu confesso que é muito menor a quantidade, de professores falando mal sobre o Lula, mas também há enormes números de vídeos de professores falando mal de Bolsonaro. Nós sabemos que isso acontece, isso atrapalha a nossa educação. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Está aprovado o parecer por 45 votos e 14 contrários.